queridos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Deus em Cristo seja louvado por esta noite. O Senhor seja louvado por este dia. Este é o dia que o Senhor fez. Estou feliz em voltar aqui, pastora, obrigada, tá? Amo a sua vida. Louvar a Deus pela vida desta igreja, que o Senhor continue com a mão estendida sobre esta casa e fazendo vocês prosperarem. Amém? É uma alegria retornar aqui, Glauber. Obrigada pelo convite, obrigada pela lembrança, tá? Deus te abençoe. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos que está no Evangelho de Cristo, segundo os relatos de Lucas, capítulo de número 13. Assim que eu cheguei, a pastora falou algo que ficou na minha mente. E eu estou ali, o Senhor falou comigo, vai para o Evangelho de Cristo, segundo os relatos de Lucas, capítulo 13. Lembra do que a pastora falou no início? A palavra que eu só quero complementar. Evangelho de Cristo, segundo os relatos de Lucas, capítulo de número 13, o versículo é a partir do número 10. A partir do número 10, diz assim o texto: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha o espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Senhor, nós te louvamos por esta noite. Nós te louvamos, ó Deus, pela alegria de estarmos na tua presença. Nós cremos que para a data do dia de hoje o Senhor já reservou algo. Por isso, neste momento, lhe pedimos, ó Deus, abra o nosso coração, abra nossa mente para receber da tua palavra esta noite. Porque aquilo que nós não podemos fazer, a tua palavra pode. E a direção, Senhor, na tua palavra. Por isso lhe pedimos que, se houver alguma guerra de ordem espiritual no nosso meio, travando o nosso entendimento para que a gente não receba da tua palavra, que neste momento essa guerra seja neutralizada. E a nossa mente, Senhor, seja trazida cativa ao entendimento da tua palavra. E como igreja, Senhor, nós te devolveremos a glória, a honra e o louvor. Porque não a nós, mas ao teu nome seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Por isso lhe pedimos, fala e não te calas. Este é o clamor que fazemos e fazemos no teu nome. Amém, amém e graças a Deus. E você tome o seu assento. Este texto que está em apreço para nós, ele é um tema dominante do Evangelho de Cristo segundo os relatos de Lucas. E o que acontece aqui no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10, é altamente espiritual. Entre linhas, o que a Bíblia mostra para nós que está acontecendo em Lucas, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10, é a mesma coisa que está acontecendo aqui hoje e está acontecendo aqui agora. Repita após mim: um culto muito fraco. Um culto está acontecendo aqui. Mas olha os detalhes do texto. A Bíblia mostra para nós que nesse culto aqui de Lucas 13, a partir do versículo de número 10, o pregador desse culto é Jesus. Ele é o pregador desse culto.
E a Bíblia diz que Jesus ensinava no sábado, numa das sinagogas. Sinagogas naquela época era o lugar onde os judeus se reuniam para adorar o nome do Senhor. Se nós pudéssemos fazer um alinhamento, diríamos que sinagoga na época de Cristo era como uma igreja nos dias de hoje, onde o povo unânime adoram, exaltam e glorificam ao nome do Senhor. É por isso que eu disse que um culto está acontecendo aqui, mas a Bíblia mostra que neste culto aqui o pregador é Jesus. Só que mudou a forma de divulgação de culto. Na época de Cristo, os cultos eram divulgados boca a boca. Era um dizendo para o outro: hoje um culto vai acontecer lá na sinagoga. Era assim que era a divulgação dos cultos. Era um dizendo para o outro. Hoje não. Hoje postou um banner, você sabe quem prega, você sabe quem canta, você sabe quem são os pastores da igreja, a localidade da igreja, o horário do culto. Mas você imagina naquela época alguém dizendo: olha, hoje um culto vai acontecer na sinagoga. Acredito eu, pastora Cida, que a mesma curiosidade que toma o nosso tempo também toma a época de Cristo. Qual é a curiosidade que toma o nosso tempo? Já percebeu que tem gente que antes de chegar no culto, primeiro ele quer saber o cardápio do culto. Ele quer saber quem prega, ele quer saber quem canta. Aí dependendo de quem prega e dependendo de quem canta, ele diz: eu vou. Aí você imagina na época de Cristo alguém dizendo: hoje vai acontecer um culto. Aí no meio da multidão alguém diz: mas quem é o pregador? Aí alguém responde assim: hoje o pregador do culto é Jesus. Aí você imagina no meio da multidão alguém dizendo: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Imagina alguém respondendo: vem e vê. Porque eu tenho escutado que por onde esse Cristo passa, alguma coisa sempre acontece. Você vai perceber nos relatos bíblicos que nunca foi sobre a geografia, mas sobre a pessoa. Cristo, por ser quem era, ele fazia o que fazia. Então nunca foi sobre o lugar, sempre sobre a pessoa de Cristo. Porque Jesus já pisou em ambientes promíscuos. E quando ele chegava, o ambiente mudava. Cristo já pisou em ambientes onde o demônio imperava. Mas quando ele pisava, o demônio tinha que ir embora. Cristo já pisou em ambientes onde a doença reinava. E quando ele chegava, a cura também chegava. Porque não era sobre a geografia, sobre o lugar, era sobre a pessoa. Você vai perceber que nós homens temos, Cristo é. Como assim, Maria? Nós temos o amor. Cristo era o próprio amor manifesto no meio do povo. Nós temos a sabedoria. Cristo era a sabedoria ambulante caminhando no meio do povo. Então, pelo fato de ser quem era, ele fazia o que fazia. Aí você imagina alguém dizendo assim: então eu vou até esse culto para ver se esse Cristo cura mesmo. Porque com o tempo e com a maturidade a gente começa a perceber que em um ambiente profético, transcendental, glorioso, apoteótico como este, sempre haverá duas classes de pessoas. A primeira classe está enquadrada naquilo que Paulo disse. O que Paulo disse? O culto ele é racional. Culto não começa no templo. Culto começa em casa. Então esse povo já vem com a mentalidade de adorar. Você vai perceber que o culto para essas pessoas sempre é uma bênção. Sempre é uma glória. Sempre é favorável, porque o culto dele não começa no templo. O culto dele começa quando ele abre os olhos.
Em contrapartida, também tem a segunda classe de pessoas. As pessoas que não vêm para um ambiente espiritual adorar, mas vêm para observar o andamento do culto. E geralmente quem vem para observar o andamento do culto se torna um crítico dentro de um ambiente profético. Ele nada faz, mas critica quem faz. Aí quem vem para observar tem que tudo aquilo que é feito do altar para baixo, para ele torna-se uma ameaça. Quem cantou não cantou bem, quem dirigiu não dirigiu legal, quem pregou mais ou menos, porque ele vem para observar. Aí você imagina essas duas classes indo ao culto. Mas o interessante começa agora. Entre essas duas classes, a Bíblia diz, tem uma mulher que se arruma, levanta e vai ao culto. Mas a Bíblia diz o retrato desta mulher. Qual é o retrato desta mulher? A Bíblia diz, a primeira coisa, esta mulher é uma mulher que é cumpridora da lei. Ela vai aos cultos todo sábado. Segunda coisa, a Bíblia diz que esta mulher é descendente de Abraão. Ela tem uma aliança com Deus, pastora. Só que a terceira coisa, que é isso que o texto mostra, o texto diz que ela tem uma doença. Uma doença que tomou a sua estrutura e a deixa curvada. A Bíblia diz, de modo nenhum ela pode se endireitar. E esta doença é de ordem espiritual. Só que olha o que a Bíblia diz, esta doença que a mulher carrega, esta problemática que a mulher carrega, a faz conhecida mais pelo problema do que pelo seu nome. Alguém olha para ela e diz, lá vai a mulher curvada. E nunca olha para ela e a classifica por seu nome. E você vai perceber muitos casos dentro da Bíblia onde a deficiência fala mais alto que a identidade. São pessoas que nós não conhecemos o nome, mas conhecemos o problema. Você sabe o nome da mulher do fluxo de sangue? Você sabe o nome do paralítico no tanque? Você sabe o nome do coxo que está sentado na porta chamada Formosa? Você sabe o nome do cego de nascença? Você sabe o nome desta mulher curvada? São pessoas que nós conhecemos pelo problema e não pelo seu nome. Aí a Bíblia diz que esta mulher é uma mulher que não falta os cultos, pastora. E isso que é interessante, gente. Porque ela vai aos cultos, porque ela tem uma aliança com Deus. Só que você vai perceber que por ela ter uma aliança com Deus, isso não a isenta de viver uma guerra no mundo espiritual que toma o seu físico, a ponto de deixá-la curvada, e ela não pode se endireitar. Mas há duas coisas que a Bíblia mostra para nós. Ela vai aos cultos há 18 anos. Só que olha o que a Bíblia mostra, ela vai, mas os cultos não têm efeitos espirituais nela. Segunda coisa, ela entra e sai de culto há 18 anos, com o diabo agarrado nela. Aí Jesus, quando é questionado pelo milagre desta mulher, ele diz assim, a culpa não é dela. Olha o que ele diz para o príncipe da sinagoga, hipócrita. Porque a culpa não é da mulher que frequenta, a culpa é de você que dirige. Porque Jesus mostra que todo culto que é feito que não tem poder, no culto que é feito que não tem poder, até o diabo assiste o culto. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. Olha para alguém que está do teu lado e diga, aqui está chovendo poder. E Jó vai falar sobre essas reuniões. Jó diz assim, reuniões onde acontece esse tipo de coisa, o culto ele se torna estéril.
Só que olha, até que o pregador chega no culto. E quem é o pregador? Quem é o pregador? Até que o pregador chega. Aí quando ele chega, ele começa a ensinar algo. Ele já chega ensinando. E o que ele ensina? Cheguei. E no culto onde eu estou, precisa acontecer um tripé. Precisa ter presença, poder e palavra. Sacode alguém e diga: você está no lugar onde Jesus está. Porque aqui tem presença, aqui tem poder e aqui tem palavra. Deixa eu te dizer uma coisa: 2 horas aqui dentro muda um ano. 2 horas aqui dentro muda uma semana. Porque você não está em um lugar comum. Você está em um lugar chamado casa de oração. E quando nós nos reunimos na casa de oração, alguma coisa sempre acontece. Quando Jesus chega, Ele ensina. No culto onde eu estou, precisa ter avivamento, libertação, transformação, palavra, ensino, poder. Porque no culto onde eu estou, principados, potestades, eles não reinam. Porque onde há poder, o diabo tem que ir embora. E deixa eu te dizer uma coisa: talvez 2 horas você sentado no sofá da tua casa, talvez nada mude, mas 2 horas num ambiente onde Jesus está, muita coisa pode acontecer. Já dizem as irmãs do círculo de oração: 2 horas de culto, Jesus restaura casamento, Jesus libera a provisão, Jesus libera o haja. Se tu crê, tu está no culto, e quem está no culto está vivo. Então libere essa glória que não é teu, libere esse aleluia que não é teu. Quem sabe não seja hoje que Jesus decide mudar a chave da tua vida. Ela vai. Mas eu gosto da história desta mulher, porque a história desta mulher me ensina a ser mais crente, gente. Porque olha, essa mulher está curvada, e a Bíblia diz assim, ó: de modo nenhum ela pode se endireitar. Ou seja, ela não vem ao culto como a gente. Bom, não. Ela vem, mas vem com debilidade. Ela vem, mas vem com limite. Ela vem, mas vem se arrastando. Só que olha o que a Bíblia diz: a mulher sabe como está, mas ela vai ao culto. Se tu entendesse o poder da tua chegada, ela vai. E por que eu te disse que ela nos ensina a ser mais crente? Porque esta mulher não teoriza aquilo que ela precisa fazer. Como assim? Quando eu curar, eu vou. Porque se ela diz, quando eu ficar melhor eu vou, é 18 anos em casa. Aí ela não diz, vou esperar melhorar para ir. Olha ela, eu vou do jeito que está. Porque eu sei que o segredo está no meu retorno, não na minha ida. E eu preciso te dizer isso: o mundo espiritual não se move como o mundo natural. No mundo natural é normal esperarmos as ordens das coisas. Você espera ter dinheiro para fazer, você espera melhorar para fazer, você espera melhorar para ir. Só que no mundo espiritual não dá tempo de melhorar para ir. No mundo espiritual tem dias que a gente vem sangrando, tem dias que a gente vem se arrastando, tem dias que a gente vem gemendo mesmo.
Tem dias que a gente vem gritando, porque no mundo espiritual nem sempre dá tempo de melhorar para ir, porque o segredo não é melhorar para vir, é vir do jeito que está. E aqui dentro entender que tem um Jesus aqui que cura, tem um Jesus aqui que levanta, tem um Jesus aqui que liberta. Deixa eu te dizer uma coisa, não dá para esperar chegar aqui e sentir para dar glória. A gente não sente para dar glória, a gente dá glória até sentir. Eu cheguei aqui caído, mas caído eu não saio, caído eu não volto, caído eu não fico. Eu posso ter chegado aqui enferma, mas enferma eu não volto. Estou sentindo graça de Deus. Aqui tem um varão passeando no nosso meio. Ah, se os faz entender. Remarassuri. Camarassuri remaio. Tu não voltará do mesmo jeito, porque o segredo não está na tua vinda. Salmo de número 126. O segredo está no teu retorno. Pode ter vindo chorando, mas vai voltar cantando. Pode ter vindo se arrastando, mas vai voltar de pé. Pode ter vindo ferida, mas vai voltar curada. Porque Jesus não libera ninguém. Aí olha, com essa ideia de sentir para fazer, você não faz e não sente. Quando eu sentir que estiver melhor, eu começo a orar. Quando eu sentir que estiver melhor, eu começo a buscar. Vai orando sem querer até começar a querer orar. Porque o mundo espiritual, gente, eu não me movo pelo que sinto. Porque a Bíblia diz que a fé não é um sentimento, a fé é um fundamento. Se a fé é o fundamento, o maior teste da minha fé é no dia que eu levanto da cama. Não sinto, não vejo nada acontecendo, não escuto, mas tenho que crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Só que qual é o nosso embate? A gente quer esperar melhorar para vir, ter para fazer. Com essa mentalidade, você não se move, nada acontece. Porque no mundo espiritual, a fé não é um sentimento. A fé é um fundamento. E qual é o teste da minha fé? O dia que eu preciso cantar sem sentir, pregar sem sentir, vir sem querer. Porque olha, você só teoriza as coisas aqui dentro. Aqui dentro você diz, eu só vou fazer quando eu melhorar. Eu só vou fazer se eu sentir. Aí um culto como esse está acontecendo, você diz, eu só vou orar alguém se eu sentir. Eu só vou me mover daqui se eu sentir. Só que olha, essa ideia, você só coloca desculpa no mundo espiritual. Porque lá fora você não olha para a tua fatura e diz, não estou sentindo de pagar. Mas aqui dentro você precisa sentir para fazer. Só que no mundo espiritual tem dias que eu vou fazer sem sentir, vou ver sem sentir, e isso será o teste da minha fé. Aí essa mulher vai, o pregador toma a palavra e ele começa a ministrar. E quando ele começa a ministrar, a Bíblia diz que ele olha para essa mulher. E olha o que ele faz. Ele olha para ela e a chama e diz, mulher, sai do teu lugar. Vem aqui na frente. Gente, isso aqui é poderoso. Porque olha,
A Bíblia diz que Jesus a vê e Jesus a chama. Embora a gente ama o mundo pentecostal, a Bíblia diz que Jesus vai fazer um movimento diferente aqui. E que movimento é esse? É um movimento de valorização pessoal. Porque há 18 anos, olha, essa mulher entrando e saindo de culto. E tendo a sua doença como referência da sua história. E você sabe que quando a deficiência vira referência da nossa história, isso é sinal que a nossa identidade já foi sabotada. Alguém olha para a tua história e não te respeita pelo teu nome, mas te humilha pelo teu problema. Aí começa a dizer, lá vai a mulher curvada. Lá vai a mulher que tem a casa quebrada. Lá vai a mulher que o marido é afastado. Lá vai a mulher que tem os filhos desviados. Começam a classificar a tua história pelo problema que você tem. E quando isso acontece, é sinal que a nossa identidade já foi sabotada. Aí é nesse momento que Jesus chega. É por isso que eu te disse que ele faz aqui um movimento diferente. Ele faz um movimento de valorização pessoal, porque ele precisa devolver a identidade desta mulher. Aí ele diz assim, mulher, sai do teu lugar. A mulher sai. Aí a mulher vai à frente, pastora. Quando a mulher chega diante dele, ele diz assim, mulher, você está livre. Jesus não diz, mulher, você está curada. Ele diz, você está livre. Quando ele diz assim, mulher, você está livre, é como se ele estivesse dizendo para o império das trevas, teu tempo sobre esta mulher mistério termina hoje. Aí quando ele diz assim, mulher, você está livre, olha o que ele diz em seguida, porque você é filha. Ele diz, você é filha de Abraão. Ele faz assim, ó, tô te tirando dessa cadeia e te colocando de novo de volta para a tua identidade. Você não é esse problema, você é filha. Você não é essa doença, você é filha. Você não é esse estresse, você é filha. Você não é essa vergonha, você é filha. Eu queria que você levantasse as tuas mãos assim como alguém que recebe. Deus está neste lugar. Eu quero profetizar que toda sentença contra a tua vida, contra a tua história está caindo por terra agora. Toda sentença contra a tua casa, teu adversário achou que a história da tua família terminaria em vergonha, mas assim manda te dizer o Senhor, toda sentença contra ti e contra os teus está caindo por terra agora, está caindo por terra agora. Vai cair carro, vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, vai cair principado, potestade agora, porque chegou. Se eu fosse você, já ia liberando o teu melhor glória, porque enquanto você abre a boca aqui, as correntes que te algemava, a prisão que te amarrava, está caindo por terra agora, 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 agora. Há um alvará no
mundo espiritual esta noite. Há uma quebra no mundo espiritual. Jesus está dizendo: você está livre. Não, vou repetir: você está livre. Nós vamos contar de 1 até 3. E quando eu disser 3, você vai dizer: eu sou livre. Você acredita que há uma quebra aqui no mundo espiritual esta noite? É noite de liberação no mundo espiritual. Esse pecado não te amarra mais. Essa acusação não te amarra mais. Essa vergonha não vai te amarrar mais. Há poder no nome de Jesus. Quando eu disser 3, pega na mão de alguém que está do teu lado. Sobe o nível da tua adoração. Vamos lá, sobe o nível. Quando eu disser 3, é conto 1. O diabo que brincava com a tua casa, ele está perdendo as forças. Agora eu conto 2. Coloca fôlego no teu pulmão. Eu conto 2,5. Nunca mais, nunca mais essa doença te amarra. Eu digo 10. Declara: eu sou livre, 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 eu sou livre. Você é livre. A gente vai concluir agora, olha. Quando Jesus olha para esta mulher e diz assim: mulher, você está livre. Na hora, pastora Cida, olha o que a Bíblia diz: o príncipe da sinagoga se levanta. Aí diz assim: pregador, será que tu não conhece a lei do sábado? Hoje é sábado, e no sábado ninguém pode ser curado. Aí Jesus olha para o príncipe da sinagoga e diz assim: ó, se o teu boi tiver que beber, ele não bebe hoje que é sábado? Aí ele diz: então, me convém, se não te convém é contigo, mas me convém salvar. Aí ele diz publicamente quem ela é: me convém salvar esta filha de Abraão. Jesus diz assim: se o teu boi tiver que beber, ele bebe, mas eu não posso curar essa filha de Abraão. Só que o príncipe da sinagoga fica irado quando Jesus cura esta mulher. Só que esta mulher, ela é vista de 3 formas e por 3 olhares diferentes. Ela é vista pelo diabo, e pelo diabo ela é cativa, ela é escrava. É por isso que quando Jesus libera a palavra sobre ela, ele diz: você está livre. Segunda coisa, ela é vista pelos religiosos como o príncipe da sinagoga. E pelos religiosos, esta mulher valia menos que um animal, porque o animal pode beber, mas ela não pode ser curada. Terceira coisa, a Bíblia diz que ela é vista por Jesus. E por Jesus ela não é escrava.
Por Jesus ela não vale menos que um animal. Por Jesus ela é filha de Abraão. Aí olha o que a Bíblia diz. Jesus olha para ele e diz assim: se o teu boi tiver que beber, ele não bebe. Então eu preciso curar esta mulher. Só que você precisa entender um mistério que acontecia na sinagoga para você entender esse texto. E a gente conclui. Só que isso é muito interessante. Porque na sinagoga não era como os cultos de hoje. Que alguém chegava e falava assim: eu posso pregar? Eu posso cantar? Eu posso ter oportunidade? Não. Na sinagoga só falava quem o príncipe escolhia. Não era qualquer pessoa que tinha oportunidade para pregar ou para falar. Porque primeiro, para falar tinha que ser adestrado. Segunda coisa, para falar tinha que conhecer a lei. Então não era qualquer pessoa que chegava no culto e dizia: eu quero oportunidade. Mas era o príncipe da sinagoga que olhava e dizia: hoje você prega. Então preciso que você entenda que Jesus, Ele está pregando aqui, não porque pediu, mas porque alguém lhe deu a oportunidade. Você lembra? Quando Jesus chega na sinagoga de Nazaré, a Bíblia diz, alguém entrega para ele o rolo do profeta Isaías e diz: lê o rolo do profeta Isaías. Aí ele abre o rolo do profeta Isaías e lê na congregação: o Espírito do Senhor estava sobre mim. Quando ele chega, não é ele que pede, alguém diz: lê o rolo do profeta Isaías. Porque na sinagoga era assim. Então olha, Jesus está pregando aqui, não porque pediu, mas porque o príncipe lhe deu a oportunidade. Aí quando ele prega e ele libera o alvará de soltura sobre esta mulher, o príncipe da sinagoga diz: não pode, porque hoje é sábado. Aí olha a resposta de Jesus: se o teu boi tiver que beber, ele não bebe hoje? Por que Jesus está dizendo isso? Entre linhas, parafraseando, o que Jesus está dizendo para ele é: tem coisas que estão sobre o teu governo, como o boi que você amarra e você dá de beber quando quer. Aí você pega ele e dá de beber quando quer, amarra quando quer. Aí Jesus diz assim: o boi tu amarra, mas essa daqui tu não solta. E por que ele está dizendo isso? Porque Jesus está dando uma lição aqui para o príncipe da sinagoga. Porque ele é religioso. E o que fere os religiosos é quando o culto foge do script deles. Ele diz: tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí Jesus começa a pregar e diz: hoje eu quero te curar. Só que olha, agora não dá mais, pastora, para o príncipe da sinagoga falar assim: não, cura ela. Porque a oportunidade não está com o príncipe da sinagoga, a oportunidade está na mão do pregador. E esse pregador, ele é diferente. Aí quando o pregador começa a ministrar, e quem é o pregador? Quem é o pregador? Quando ele começa a ministrar, o príncipe da sinagoga olha e diz assim: ele não é só adestrado. Esse pregador é diferente de todos que passaram no altar. Porque todos os que passaram aqui conheciam a lei apenas e era adestrado. Mas ele é o único que quando fala tem poder nas suas palavras. Aí ele diz assim: eu tenho que parar esse pregador, porque ele não é normal, ele não é só inteligente, ele não é só adestrado, mas eu nunca vi alguém falar como ele. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Quem é esse? Eu nunca vi um pregador como ele. Deixa eu te dizer
uma coisa: você só está aqui dentro porque sabe que Jesus não é só adestrado. Porque se você quisesse alguém adestrado, você não vinha à igreja, você ia no advogado que estudou 5 anos. Você não vinha na igreja, você ia no médico que estudou 5 anos. Mas quando eles falham, quando eles erram, tem alguém aqui dentro que não falha, que não erra. É por isso que você está aqui, porque tu veio buscar alguém que não é só inteligente, não é só adestrado, mas quem é esse que até o vento e o mar sabe o que Deus vai fazer hoje? Vai tirar o controle da tua história, vai tirar o poder de resolução da tua história da mão dos religiosos e vai trazer de novo para a mão dele. Porque tem coisas que não é homens que faz. Tem coisas que só ele tem o poder de resolver. Então, só para terminar, olha para alguém que está do teu lado e diga: esse nome não é comum. Esse nome tem o eixo da